Olá, queridos irmãos, a paz de Cristo e o amor de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E hoje nós vamos falar um pouco Maria no fim dos últimos tempos, nos últimos tempos da Igreja. Ontem Antônio falou que a Nossa Senhora ela precisa ser a rainha dos nossos corações. Meu irmão, perceba que nós estamos percorrendo um caminho, ou seja, desde a criação de Nossa Senhora, né, onde Deus imagina toda isso que nós estamos vivendo, e nós precisamos, junto com Nossa Senhora agora, preparar a segunda vinda de Jesus. E isso é o que nós temos como missão, todos nós que somos cristãos, sobretudo nós cristãos católicos, né? Porque Nossa Senhora tem um papel fundamental, né, desde a criação até a última vinda de Jesus e a vinda gloriosa, onde todo dia nós esperamos por isso. Ontem o Antônio falou tão belamente para vocês de que Nossa Senhora precisa ser verdadeiramente habitada nos nossos corações, não é verdade? Chegou até a cantar uma música para vocês, né? Isso é uma coisa que nós precisamos exercitar, né? Qual é o dom que Deus nos dá? Qual é o dom que Deus nos deu, né? Antônio tem um dom maravilhoso de cantar, de pregar, de evangelizar, de fazer todos esses vídeos. Bom, Deus não me deu o dom de cantar, né? Mas o pouquinho que Deus nos deu, a gente tenta fazer com que verdadeiramente a nossa vida seja pautada a seguir sempre os ensinamentos de Deus. E esse é o primeiro ensinamento que Deus tem nos falar nesse dia de hoje, né? Será que você está exercitando os dons que Deus lhe deu? Para que nessa caminhada a gente possa ser um homem e uma mulher melhor? Será? É isso que nós precisamos desejar exercitar. Então, se você tem o dom de cantar, você precisa cantar, mas sobretudo cantar para Deus. Isso é que é fundamental. Se você tem o dom de pregar, por favor, pregue, não fique com vergonha, né? De demonstrar a sua fé, de demonstrar aquilo que Deus te deu. E eu tenho certeza que no fim dos tempos, eu e você seremos cobrados em alguma parte dos dons que Deus nos deu e não foram utilizados. Hoje, São Luís Guirão de Montfort ele vai nos dizer que Nossa Senhora é essa mulher que precisa preparar a segunda vinda de Jesus. Essa é uma das missões de Nossa Senhora. E São Luís vai nos dizer que na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria deve ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo. Através dela, fará conhecer, amar e servir Jesus Cristo, uma vez que já não substem as razões que o levaram a ocultar durante a vida a sua esposa e a revelá-la só muito pouco após a pregação do Evangelho. Ou seja, nós sabemos que durante a vida pública de Jesus, muito pouco se falou de Nossa Senhora, né? É claro que ali os apóstolos, junto com Jesus, precisavam fazer com que toda essa caminhada com ele fosse escrita, fosse revelada, para que o Espírito Santo de Deus, após isso, ele se encarregaria de demonstrar para a gente tudo aquilo que fosse necessário para a salvação do mundo. Mas hoje, quando nós nos falamos de preparar a segunda vinda de Jesus, São Luís Guirão de Montfort ele vem nos ensinar algumas coisas. E a primeira dela é a seguinte: porque ela se escondeu neste mundo e se colocou mais abaixo que o pó, pela sua profunda humildade, tendo obtido de Deus e dos seus apóstolos e evangelistas que não fosse manifestada. Ou seja, Nossa Senhora, ela que foi a mãe de Deus, ela se colocou no mais baixo, né, de todos os humanos. Ela que é como se fosse a rainha, ela é a primeira a servir e não a ser servida, né? É realmente um ministério de
de você se colocar a fazer a vontade de Deus, né? E quando o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina isso, ele que foi o mais, né, o maior de todos, ele foi o primeiro a servir, né? Lavou os pés dos apóstolos, né? Ele serviu, ele fez o cego enxergar, o morto ressuscitar, né? O coxo andar. Ele serviu a todo instante. E veja, meu irmão, Jesus nos espera no céu, né? E para que isso aconteça, nós precisamos pensar a todo instante na vida eterna, né? E muitas das vezes pensar na vida eterna é a gente agir aqui conforme a vontade de Deus. Se o mundo nos aplaude, alguma coisa tem errado, né? Então nós precisamos, principalmente, sobretudo nesses tempos em que vivemos, pensar, fazer a cada dia a vontade de Deus. Em segundo lugar, porque ela é a obra-prima, saída das mãos de Deus, quer na ordem da graça, quer na ordem da glória, e Deus quer ser louvado e glorificado no mundo pelos homens através dela. Por isso que Nossa Senhora tem esse papel fundamental da segunda vinda de Jesus, né? Porque Nossa Senhora conta conosco também para essa missão dada a ela, né? E a gente ouve muito falar assim, né, dos filhos prediletos. Será que hoje eu e você somos filhos prediletos de Nossa Senhora, né? A ponto dela pedir a nossa ajuda para alguma coisa e a gente apenas fazer. Mesmo que para isso, qual é o papel mais simples hoje que nós temos? Né? Nós que somos casados, você que é casado, né? Tem o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. O seu papel, sobretudo, é fazer com que a sua família seja salva. Salvar a sua família, né? Então, salvando a sua família, automaticamente você faz o seu papel e todos um dia, se Deus quiser, estaremos adentrando na nossa morada eterna. Em terceiro lugar, porque é a aurora que precede e anuncia o sol da justiça. Jesus Cristo, por isso, deve ser conhecida e revelada para que Jesus Cristo o seja também. Ou seja, se eu conheço a Nossa Senhora, automaticamente eu preciso conhecer Jesus Cristo, né? Não existe aquela coisa que tipo assim, eu não vou do modo que a gente cansa de ouvir falar, infelizmente. Eu não tenho como ficar apenas rezando terço, falando muito de Nossa Senhora, senão eu vou deixar de amar a igreja, eu vou deixar de amar a Jesus Cristo. Meu irmão, isso não existe. Por quê? Jesus, sendo homem, ninguém amou mais Nossa Senhora do que ele. É impossível a gente amar tanto a Nossa Senhora a ponto de deixar de amar Jesus Cristo, porque desde o momento que eu me coloco a amar Nossa Senhora, ao mesmo tempo, ela me leva para Jesus Cristo, porque todo o amor dela reflete exatamente em Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos exercitar a todo instante. Amar a mãe, porque automaticamente, amando a Nossa Senhora, nós amamos a Jesus Cristo. E o quarto, porque sendo ela o caminho por onde Jesus Cristo veio a nós pela primeira vez, o será ainda quando vier na segunda, embora e de maneira diversa. Ou seja, se através dela ele veio da primeira vez, através dela e por aquelas pessoas a qual Nossa Senhora um pouco confia essa missão, Jesus Cristo vai se contradizer, né? E vai vir através dessa segunda vinda. E o quinto, porque é o meio seguro e o caminho reto e imaculado para ir a Jesus Cristo e para o encontrar com perfeição. Era exatamente aquilo que nós falávamos há pouco, né? Ou seja, se eu encontro Jesus nela, por que não seguir esse caminho, né? É o caminho mais perfeito, é o caminho mais imaculado, né? Não tem aquele meio caminho, aquela perda de tempo. Ora, se eu quero estar com Jesus Cristo, se eu entendo que Ele é o Senhor da minha vida, Nossa Senhora é o caminho perfeito para que através dela, que foi perfeita, eu também consigo buscar um pouco essa perfeição, né? Sede santos porque eu sou santo. Mas como ser santo se eu não sei como ser santo? Nossa Senhora é essa mulher que vai nos ensinar a ser santo. O sexto, Maria deve brilhar mais do que nunca em misericórdia, em força e graça nesses últimos tempos.
Por isso que hoje se fala tanto de Nossa Senhora, né? Porque a misericórdia de Deus, ela deve ser, ela é infinita, mas nós precisamos nos colocar a pedir essa misericórdia. E a misericórdia de Deus, ela acontece enquanto nós estamos vivos. Depois, quando acaba a misericórdia, quando nós morremos, né? Ou Jesus Cristo há de voltar, o que vai acontecer é a justiça de Deus e não a misericórdia. Em misericórdia para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e extraviados. Exatamente aquilo que nós falamos, né? A misericórdia, ela deve acontecer enquanto nós ainda somos vivos. Ou seja, se eu sei que eu tenho um pecado e esse pecado me afasta de Deus, Senhor, dá misericórdia para que eu consiga sair desse pecado. Me ajuda, me dê as forças, me dê as ferramentas, me dê os meios necessários para que eu possa sair desse pecado. Em força para se opor aos inimigos de Deus, os idólatras, cismáticos, maometanos, judeus e ímpios, empedernidos, que se revoltaram terrivelmente para seduzir e fazer cair. Nossa Senhora, nós já falávamos, né, que Nossa Senhora é essa mãe que vai nos mostrar, nos ajudar, para que a gente não seja confundido, né, para que a nossa mente, a nossa caminhada não seja confundida. Perceba que Nossa Senhora tem um papel fundamental na nossa vida, né? Desde o momento que, quando São Luís escreve tudo isso, né, nós temos esse papel de ir até ela. Desde o momento que a gente tem essa humildade de ir até ela, automaticamente ela vem ao nosso encontro, nos acolhe, nos aquece e nos mostra o caminho para o seu Filho Jesus. E por último, deve ser terrível como um exército em ordem de batalha, para com o demônio e seus secazes, sobretudo nesses últimos tempos, porque o demônio, sabendo que já lhe resta pouco tempo, menos do que nunca, para arrastar as almas à condenação. Veja, meus irmãos, Nossa Senhora não é essa mulher calminha, tranquilinha, né? Essa pessoa dócil, como muitas pessoas acham. Nossa Senhora, ela é essa general, né? É essa mulher terrível como um exército em ordem de batalha. O que é esse exército em ordem de batalha? É o exército onde nós estamos a todo instante prontos para fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, muitas das vezes, é a gente saber que, muitas das vezes, a gente vai ter que dizer não para o mundo e sim para Deus, né? Fazer contra a nossa vontade, fazer aquilo que a gente não quer, no momento que a gente não quer, né? Aquilo, eu vou, mas eu vou no momento em que eu estiver melhor. Não faça isso, né? Se é o momento de ir, se é a hora de ir, se você rezou, se Jesus apontou, se Nossa Senhora guiou, meu irmão, pega e vai. É isso que nós precisamos fazer, tá? É isso que nós precisamos fazer neste momento. Então, que Nossa Senhora possa hoje, né? Que nós possamos estar com ela nesses últimos tempos, né? Sobretudo nesses últimos tempos em que o mundo hoje, né, se desapegou completamente de Deus. Hoje nós vivemos uma guerra, né? Uma guerra que começou, uma guerra sem precedente, uma guerra onde muitos outros países já começam a dar indício de que haverá uma terceira guerra. Se você que escuta um pouco, né, os relatos de Nossa Senhora, as aparições de Nossa Senhora, sabe que isso faz parte, né, para que Jesus volte. Isso tem que acontecer e já está acontecendo, né? Não é motivo para a gente ter medo, mas é motivo, sobretudo, para que nós confiemos, né? Não tenhas medo, mas confia. É isso que Nossa Senhora tem a nos ensinar nesse dia de hoje. E que Nossa Senhora conta com você e comigo para que a gente possa fazer sempre a vontade de Deus. E nunca se esqueça que a única coisa que nós temos que prestar conta é a Deus, né? Fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que verdadeiramente importa, né? Para a nossa vida, para a nossa salvação, para essa morada eterna que tanto o Senhor Jesus nos ensina. Amém, meus irmãos? Então que nós possamos, a partir de agora, fazer, né, as nossas orações, nos fazer
moldar a nossa vida, se desapegar desse mundo nesses 12 dias preliminares. Então, se você está assistindo esse vídeo na parte da manhã, na parte da noite, desapegue um pouco, né, daquilo que te faz desapegar das coisas de Deus. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vem, ó Criador Espírito, as almas dos teus visita. Os corações que criastes, enche de graça infinita. Tu, Paráclito, és chamado dom do Pai Celestial, fogo, caridade, fonte viva e unção espiritual. Tu dás septiforme graça, dedo és da destra paterna. Do Pai, solene promessa, das forças da voz superna. Nossa razão esclarece, teu amor no peito acende. Do nosso corpo a fraqueza, com tua força defende. Dá-nos afasto o inimigo, dá-nos a paz sem demora. Guia-nos e evitaremos tudo quanto se deplora. Dá-nos Deus Pai e seu Filho, por ti nós bem conheçamos, e em ti, Espírito de ambos, em todo o tempo creiamos. A Deus Pai se dê a glória, e ao Filho ressuscitado, Paráclito, e a ti também, com louvor perpetuado. Amém. Envia o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maris Stella. Ave do mar estrela, de Deus Mãe Bela, sempre virgem da morada, celeste feliz entrada. Ó tu que ouvistes da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu. Ouço aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e bravura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém.